Olá, companheiros. Muito boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês. Começando mais esse programa de esportes, esse programa polêmico aqui. Você que está aí no nosso chat já comentando, convido você a mandar superchat, manda aí com comentário, com pergunta, com sugestões, contribua com a gente. Mande também seu super sticker aí para a nossa Causa Operária TV, no nosso link 24 horas, e compartilhe o nosso link para aumentar o nosso número de visualizações. Começando aqui o nosso programa. Nosso companheiro Edson Dorta está por aí, a produção vai me falar se já está tudo certo com ele, mas antes de eu chamar o companheiro Edson, queria fazer um convite especial para todos aqueles que estão assistindo aqui o programa Na Zona do Agrião, para você se inscrever na Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, a universidade marxista que vai tratar sobre o tema do stalinismo. O que foi o stalinismo? Uma análise marxista. Você se inscreve no site universidademarxista.pco.org.br e participa desse curso com o companheiro Rui Costa Pimenta. O curso começa no dia 5 de janeiro, são 2 aulas por semana durante os meses de janeiro e fevereiro, e você pode ter aí acesso a um curso completo sobre o tema, uma análise marxista, além dos problemas teóricos envolvidos aí nesse debate sobre o stalinismo, também todos os acontecimentos históricos relacionados aí ao tema, que perpassa aí por todo o século XX, os principais acontecimentos do século XX. Para você se inscrever é muito fácil, entra aí no site que eu falei, universidademarxista.pco.org.br, se inscreva, com apenas R$100 você tem acesso às aulas do curso e aos materiais que nós estamos preparando, materiais especiais aí para você acompanhar esse curso. Bom, estou aqui com o companheiro Edson Dorta, que fala direto de Campinas. Boa noite, Edson. Tá um pouquinho travado, Edson Dorta. Você está congelado, Edson. Não sei se você foi jogar lá na Islândia, algum lugar meio frio, mas ficou meio congelado aqui para a gente. Então, tudo bem. A produção me fala quando a coisa voltar ao normal aí. Bom, companheiros, é o seguinte. Para ir colocando aqui nosso primeiro tema, é o seguinte. Depois eu passo para o Edson comentar. Na semana passada, nós tivemos aí a questão envolvendo o jogo... Oi, Edson, voltou? Agora sim, pode falar. Não voltou, está congelado. Que maravilha. Tá tudo congelado aqui. Bom, você me responde aí, produção, quando tiver tudo ok. Eu estava falando do jogo de terça-feira sobre que nós tivemos aí o caso envolvendo o protesto contra o racismo aí no jogo do Paris Saint-Germain. E isso daí deu, mais uma vez, né, bastante pano para manga na polêmica em relação ao Neymar. Os jogadores decidiram não continuar a partida para protestar contra o quarto árbitro da partida, que teria sido racista aí contra o auxiliar técnico do jogo do time da Turquia. Aí, bom, a notícia muita gente já viu, né? Aconteceu na última terça-feira. O jogo foi interrompido, todos os jogadores decidiram não entrar em campo. No outro dia, o jogo foi remarcado para o outro dia, com nova comissão, com nova arbitragem. Os jogadores de ambos os times protestaram antes do início da partida, ficando de joelhos com o punho erguido, né? Mas o mais interessante disso tudo é a polêmica envolvendo aí o caso, né? O Neymar, ele esteve... foi um dos que puxaram aí o protesto, né, dizendo que não vai entrar em campo, não ia continuar o jogo,
né, enquanto o quarto árbitro não fosse retirado de campo. Tem vídeo aí que circulou aí nas redes sociais do Neymar e o Mbappé falando: com esse cara aí a gente não joga, tem que tirar esse cara, etc. e tal. No fim, diante da recusa do juiz de mudar aí o quarto árbitro, os jogadores dos dois times decidiram realmente sair de campo. Uma decisão que nunca havia acontecido aí na Liga dos Campeões. Mas mesmo diante desse protesto, nós vimos aí o comportamento lastimável da esquerda pequeno-burguesa, que mesmo com o Neymar tomando uma atitude que para a esquerda pequeno-burguesa aí totalmente contaminada com essa ideologia identitária, seria assim a mais nobre atitude que alguém poderia tomar no mundo, protestar contra o racismo, etc. e tal. Mas no caso do Neymar não foi o suficiente para a esquerda pequeno-burguesa, né? Para eu não ser aqui injusto, né, para não exagerar, eu diria que praticamente ninguém, para não falar ninguém, praticamente ninguém, nenhum setor da esquerda saiu em defesa do Neymar. Os que falaram alguma coisa sobre o caso procuravam não destacar a participação do jogador brasileiro no caso, mas desconversar, falar que foi uma atitude bonita de todos os jogadores. Alguns elogiavam o jogador que sofreu o racismo, etc. e tal, mas todos evitavam de falar do Neymar. E mais ainda, né, diante da repercussão do caso, muitos setores da esquerda preferiram atacar o Neymar, continuar atacando o Neymar. Falaram que o Neymar estava fazendo isso só para conseguir mais seguidores nas redes sociais, que ele, alguns falavam que ele nunca se considerou nem negro e agora está fazendo isso daí, jogada de marketing, ou não fez mais que obrigação, esse tipo de consideração. O que é interessante de tudo isso, como eu falei, né, a atitude do Neymar para os identitários seria, sim, o suprassumo, né, de uma posição política. Os identitários que levam essa questão, pelo menos dizem, né, levar essa questão do negro de maneira assim essencial, mais importante do que qualquer coisa, deveriam ter olhado e falado: não, Neymar realmente uma atitude muito importante do jogador, etc. e tal, mas não foi isso que a gente viu. E por quê? Justamente porque há uma pressão, uma tendência enorme aí para que não se fale bem do jogador, né? E essa pressão, conforme a gente vem denunciando há muito tempo aqui no Zona do Agrião e na imprensa do Partido da Causa Operária, essa pressão ela é resultado, né, de uma pressão do próprio imperialismo para não defender o futebol brasileiro, né? E como está proibido falar bem do Neymar, a esquerda pequeno-burguesa, justamente por ser pequeno-burguesa, por ter aí sua classe social aí ser a classe média, eles seguem, né, exatamente aquilo que o imperialismo manda eles fazerem, né? E mesmo com a burguesia, inclusive, tendo feito uma demagogia com o caso, né? Eu vi, do ponto de vista da imprensa golpista, que a imprensa golpista, diferente da esquerda pequeno-burguesa, ela sabe manipular a situação, né, a favor dela. Então, muitos setores da imprensa golpista mostraram que, olha, o protesto do negro contra o racismo, olha que bonito, etc. e tal. Mas a orientação geral do imperialismo é não defender o futebol brasileiro e não defender o melhor jogador do futebol brasileiro, que é o Neymar, né? Então, a gente via quase que como um reflexo condicionado da esquerda de atacar o Neymar, mesmo, né, diante de uma atitude que, para essa esquerda identitária, seria muito louvável, né? Então, a gente tem que... Esse episódio, mais uma vez, ele mostra, ele comprova aquilo que a gente vem dizendo. O problema com o Neymar não é aquilo que a esquerda pequeno-burguesa fala para não defendê-lo. Porque o argumento para não defender o Neymar é sempre um argumento fora do futebol, né? Ninguém procura olhar como jogador de futebol e defendê-lo como tal, né? Todo mundo fala: não, Neymar seria bolsonarista, Neymar seria até mesmo racista, porque ele não se considera negro, o Neymar é milionário, o Neymar é sonegador de impostos, etc. e tal. Mas, se fosse assim, se essas desculpas
da esquerda pequeno-burguesa, se esse pretexto que a esquerda pequeno-burguesa arruma aí para não defender o jogador fossem reais, eles deveriam ter voltado atrás agora, porque, no mínimo, seria estranho que a gente tivesse aí um jogador, se ele fosse tão bolsonarista, assim, do jeito que a esquerda fala, eu, particularmente, não conheço nenhum bolsonarista hardcore que faz protesto contra o racismo, nem mesmo, né, para fazer demagogia, né? Alguns setores da direita, como a gente sabe, fazem demagogia com a questão do racismo, mas os bolsonaristas, em geral, não. Tanto que a gente tem aí o Sérgio Camargo no governo Bolsonaro, que é um negro retinto, mas que faz questão de atacar o direito dos negros, atacar a história do movimento negro, etc. e tal. Quer dizer, se o Neymar fosse bolsonarista mesmo, do jeito que a esquerda fala, por que ele teria protestado, mesmo se fosse aí para fazer uma demagogia, etc. e tal? Quer dizer, tudo isso daí joga por terra os argumentos da esquerda e mostra que, na verdade, o que eles não fazem é defender o futebol brasileiro. Na verdade, mostra que essa esquerda ele tem verdadeira repulsa ao que é do povo, que são as manifestações do povo, que é o futebol, que é o nosso futebol, o futebol jogado pelo povo brasileiro, jogado e criado também pelo povo brasileiro, pelos negros, pela classe operária brasileira. E como o imperialismo proibiu isso daí, como a gente precisa se convencer de que o futebol brasileiro não é bom, não é tão bom assim, etc. e tal, para que os imperialistas possam vir aqui tomar conta do nosso futebol com maior facilidade, né? A esquerda que segue, arrisca tudo o que o imperialismo manda eles defenderem, né? Que é uma classe média colonizada, etc. e tal, eles se recusaram a defender o Neymar, até mesmo diante de uma atitude que seria, para ela, né, para essa esquerda, louvável. A gente já tinha visto isso no caso da denúncia que o Neymar fez contra o zagueiro espanhol, que teria chamado ele de macaco no jogo. O Neymar denunciou isso daí, né, se revoltou contra o juiz da partida, né? E aí, ao final da partida, a maior parte da esquerda também veio, e a imprensa direitista veio falar que era mentira do Neymar, mas também que o Neymar tinha sido homofóbico. E, no final das contas, a própria Federação Francesa de Futebol conseguiu, com essas manobras todas, colocar panos quentes na situação aí, nessa primeira situação no campeonato francês. Agora, com a situação de agora, mostra duas coisas. Mostra que o Neymar não estava mentindo, que ele realmente tinha sofrido, porque mostra que ele está de alguma maneira, ele está, do ponto de vista político, sintonizado com essa questão do negro, né? Mesmo porque não devemos dizer aqui que essa questão realmente está por conta da demagogia de um setor importante da burguesia. Muitas pessoas estão tratando sobre o tema. E segundo, o que o próprio Neymar disse diante da situação, ele falou assim: eu devia ter feito o mesmo naquela vez, porque ele percebeu que daquela vez, como ele tomou uma atitude individual, ele foi facilmente desmentido, atacaram ele que ele era mentiroso, homofóbico, mas também ele é milionário, mas também isso, mas também aquilo, e ele foi obrigado a recuar, né? Dessa vez, como eles tomaram uma atitude coletiva de decidir todos os jogadores dos dois times saírem de campo, ele percebeu isso daí e, inclusive, declarou: naquela vez lá eu devia ter feito a mesma coisa, né? O que mostra que, né, naquele caso, realmente aconteceu o caso de racismo por parte do zagueiro espanhol, porque senão o Neymar não teria nenhum motivo de trazer isso daí à tona novamente, né? Produção, Edson voltou aí? Bom, vamos tentar de novo aqui, porque o Edson está parece que ele está... Realmente ele deve estar jogando na Islândia, que deve ter pouco sinal de internet lá, mas vamos ver. Edson, você está me ouvindo? Está na escuta? Não está na escuta. Bom, vamos lá, continuando falando aqui do Neymar, mudando um pouquinho de assunto. Produção, me avisa quando tiver ok aí. Mudando um pouquinho de assunto, falando da questão ainda do Neymar, né? Durante a semana, me chamou muita atenção um caso importante, que é o seguinte:
Depois do que aconteceu, o Neymar, inclusive, o Paris Saint-Germain, quando o jogo voltou no dia seguinte, o Paris Saint-Germain ganhou de 5-1 com 3 gols do Neymar na partida, né? E a própria imprensa imperialista começou a elogiar o jogador como já meio que assim, não dá mais para esconder que o Neymar é o melhor jogador do mundo, né? Ainda mais que os jogadores aí como Messi e Cristiano Ronaldo estão bem claramente numa fase decadente. Afinal de contas, eles são mais velhos que o Neymar, etc. e tal, né? Temos, no caso do Messi, inclusive, o pessoal chama a atenção porque o Barcelona está numa crise, né? O Messi não está conseguindo se desempenhar nessa crise do Barcelona, etc. E tal, sem entrar aqui no detalhe da coisa, mas a própria imprensa imperialista, que tem várias ressalvas em relação ao jogador Neymar, por conta de tudo isso que a gente falou, começou a admitir que não tem muito por onde correr. O cara é o melhor do mundo mesmo. Está voando em campo, etc. e tal. Mas, no final dessa semana, a FIFA apresentou os 3 jogadores finalistas aí para o melhor do mundo, The Best. E qual é o espanto geral? Que o Neymar está fora dessa lista dos 3 melhores. Está o Messi, está o Cristiano Ronaldo e está o Lewandowski, né? Mesmo com tudo isso que eu falei aqui, a própria imprensa imperialista admitindo que o Messi não está rendendo, que o Neymar está voando em campo, etc. e tal, eles deixaram o Neymar de fora. A coisa foi tão escandalosa que até o Neymar, né, decidiu meio que, bom, oficialmente não vou levar a sério essa escolha aqui, e começou ele mesmo nas redes sociais a ironizar a decisão, porque é o que tem que fazer mesmo, não tem condições, é muito escandaloso, né? Acho que o Edson está aí, eu vou, antes de passar para ele, só lembrar, no nosso último programa, da quinta-feira retrasada, nós falamos da escolha da lista, né, geral aí de 10 nomes do melhor do mundo, e a gente havia dito o seguinte, que o melhor do mundo, inclusive dando o exemplo histórico aí, que o melhor do mundo, na verdade, é assim, é o melhor jogador que os europeus decidem que são os melhores, né? É uma votação que é super manipulada, é pior do que a manipulação que tem no Oscar, né? O que vale aí são os interesses dos monopólios, dos grandes capitalistas, etc. e tal. Então, você se guiar, como faz, inclusive, a imprensa golpista brasileira, que é hipercolonizada e tal, né, que fica discutindo aí que o Messi é melhor do mundo, o Messi é comparável ao Pelé e tal, só porque o Messi ganhou prêmio de melhor jogador, é ridículo. É você acreditar meramente numa manipulação que é feita aí sobre essa questão. E, mais uma vez, fica provado que é uma pura manipulação. O Neymar está voando em campo e ficou de fora dos 3. Edson, vou passar para você aí, você já dá o boa noite também, agora que você parece que se estabilizou aí na sua transmissão. Era alarme falso. Ele não está estável, ele novamente está congelado aqui. Bom, então eu vou continuar. É o seguinte, na minha opinião, né, além da marmelada, uma coisa que chama muita atenção dessa escolha, né, sobre o problema dos 3 melhores, que foi ironizado aí pelo Neymar, é uma coisa importante que é a seguinte. Na minha opinião, né, aí teria que ver se isso é uma especulação aqui. Eu acho que eles estão sinalizando aí que eles vão, na verdade, dar o título para o Lewandowski. Então, eles decidiram deixar o Neymar de fora, que é melhor você, no caso da fraude, porque é uma fraude isso daqui, né? É melhor você fazer uma coisa escandalosa, que é deixar o cara de fora dos 3, e aí você finge que não é com você. Não, o Neymar nem ficou entre os 3, está tudo bem e tal. Do que se você colocasse, por exemplo, o Neymar com outros 2, seria muito mais difícil você... chamaria muito mais atenção se você desse aí o título, por exemplo,
para o Lewandowski, porque dá para comparar Neymar e Lewandowski? Né? Não dá, lógico. Qualquer pessoa que aprecia aí o bom futebol não tem como comparar uma coisa com a outra. Se, por exemplo, se eles dessem o título para o Messi, é a mesma coisa. Até a própria imprensa está falando que o Messi tá em decadência. Então seria esquisito também dar para o Messi e não dar para o Neymar. O único que, mais ou menos, eles teriam mais como fazer aquela manipulação, talvez seja o Cristiano Ronaldo, mas aparentemente não é isso que eles vão fazer, né? Pelo próprio fato de que o Lewandowski foi o campeão aí da Liga dos Campeões, muito provavelmente eles darão o título para o Lewandowski, né? Então, vamos ver. É uma especulação aqui. Eu acho que eles deixaram o Neymar de fora para poder, de maneira mais facilmente, escolher aí entre esses três, sem que a coisa ficasse muito... sem que se chamasse muita atenção, né? Porque deixar o Neymar de fora é escandaloso, mas já ficou de fora mesmo. É como se fosse assim, tá em segundo plano, a gente nem escolheu ele, etc. e tal, né? Bom, continuando aqui, só para eu falar, o Neymar ele disse o seguinte aqui, ele ironizou. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que o Neymar falou. Ele brincou aqui nas redes sociais quando saiu o resultado. Ele falou: já que no futebol não deu certo, partiu o basquete. Vou virar jogador de basquete para ver se ele consegue ser eleito o melhor do mundo. Aí o outro ele falou: já desisti do basquete, virei gamer. Aí ele começou a tirar sarro, né? Porque eu acho que tá certo ele de não levar a sério essa questão aí dos melhores do mundo. Como a gente falou, a gente levantou aqui um histórico, né, dos melhores do mundo, mostrando que tudo isso é uma grande farsa, uma grande manipulação do imperialismo, que só é melhor do mundo quem joga na Europa, já começa por aí, né? E se só é melhor do mundo quem joga na Europa, também eles podem manipular entre os próprios jogadores que jogam na Europa para ver para quem eles vão dar o prêmio, quem é de maior interesse para que eles deem um prêmio, óbvio isso daí, né? Acreditar que o cara ganhou o melhor do mundo e por isso ele se transforma no maior craque, no maior gênio que o mundo já viu é ridículo. Só pode mesmo passar pela cabeça desses jornalistas ou de uma parte desses jornalistas brasileiros que seguem aí à risca o que diz o imperialismo, né? Bom, essa questão do Neymar. Eu queria, inclusive, companheiros, o PSG está jogando, nesse momento, o campeonato francês. Deixa eu atualizar aqui. O PSG estava perdendo de 1-0 do Lyon. Vamos acompanhar aqui. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria fazer uma denúncia aqui que os nossos botafoguenses do PCO me mandaram, né? O Botafogo perdeu ontem aí do Inter e foi ultrapassado pelo Goiás e agora é o lanterna do Brasileirão, né? A situação do Botafogo é a pior possível. Levou 4-0 de São Paulo na quarta-feira e ontem perdeu do Internacional de 2-1. E alguns torcedores do Botafogo estão denunciando o seguinte, que o time está sendo escalado baseado aí nos interesses, né, em interesses escusos, né, de capitalistas que estão em torno do time, né? Essa denúncia ela é bastante provável, por quê? Porque a gente sabe que é assim que funciona mesmo quando o time está dependente, né, dos capitalistas, como é o caso do Botafogo. Existe uma política dentro do Botafogo para justificar a transformação do clube em clube-empresa e com isso, né, e para isso, eles precisam fazer com que o time tenha o pior desempenho possível, né? Que é aquele negócio, vamos fazer a política de terra arrasada no clube e depois a gente apresenta como a salvação o clube-empresa, né? A gente sabe que isso daí é uma mentira, é a mesma coisa que acontece com as privatizações, né?
Eles destroem as empresas privadas, perdão, as empresas estatais, de maneira consciente para justificar a privatização. Olha só, o Estado, etc. e tal. No caso dos clubes de futebol, a mesma coisa. Esses cartolas são os responsáveis por ter destruído o clube, etc. e tal, quando, na verdade, o que a gente tem é que os próprios capitalistas já estão agindo dentro do clube, né, e eles já estão agindo no sentido, né, de aumentar o seu controle sobre o time, sobre o clube. Né? E essa denúncia, que é feita aí por uma parte dos torcedores do Botafogo, ela é bastante provável justamente por isso. Né? Se você quer destruir o clube, você pressiona para que a escalação de jogo para jogo seja uma escalação que não diz respeito aí à melhor qualidade que você tem do time. Né? Você também exige que o técnico escale um jogador para você poder promover esse jogador e valorizar ele, mesmo ele não estando rendendo como deveria no time, etc. e tal. E essa é uma denúncia importante. Né? Produção, o Edson voltou, eu escutei aqui um barulhinho. Agora sim, hein, Edson? Agora eu tô te vendo. Você não está mais jogando na Islândia, não está mais congelado. A internet estava flutuando aqui. Mas você está falando do quê? Do Neymar? Sim, estava falando do Neymar. Se você quiser comentar sobre essa questão dele não ter... Bom, tem a questão do racismo, de que mesmo com o protesto ninguém defendeu ele, o que prova a nossa tese, né? Que está proibido defender o Neymar e o futebol brasileiro, porque mesmo com ele tendo tomado uma medida que seria para a esquerda, seria super louvável, né? Essa esquerda que leva tão a sério o identitarismo e tal, eles se recusaram a defender o Neymar. E na questão também dele não ter ficado entre os 3 melhores do mundo, que para mim é uma manobra para eleger o Lewandowski. É uma especulação minha aqui, mas eu acho que eles tiraram o Neymar para ficar mais fácil de eleger o Lewandowski o melhor do mundo. Não. Sobre a questão do racismo ficou mais claro, né? A realidade ela vem mostrando que, na verdade, a esquerda identitária não gosta de futebol e também a defesa do identitarismo é uma demagogia dos próprios identitários, né? Porque no momento em que o Neymar, que é negro, defende o negro, não tem nenhum alarde, nenhuma manifestação pró-Neymar e pró a mobilização e a manifestação que eles fizeram nesse último jogo aí, né? Outra coisa importante de lembrar é que ele, né, como se deve se manifestar, né? Ele, acho que um mês atrás, ele foi insultado no jogo da Europa, né? E ele sozinho tentando reagir àquele insulto racista, ele acabou se dando mal, né? Porque começou todo mundo a ficar contra ele até até o pessoal que comanda o futebol europeu conseguiu reverter a situação, apresentar ele depois como, na verdade, culpado, né? De vítima a culpado por ter feito declarações na imprensa contra o racista, e mesmo o racista sendo do partido nazista. E nessa última situação, você vê claramente que é um movimento coletivo, né? E dá muito a entender que a iniciativa principal é do Neymar, né? E eles voltam, pela primeira vez, também é uma de se anotar, que pela primeira vez na história um jogo terminou com todos os jogadores saindo do jogo, indo para o vestiário, em protesto contra o racismo, né? E não era nem contra o time do Neymar, nem contra o Neymar, era contra o Neymar, ele comprou a briga do próprio time adversário. E aí tiveram que reiniciar esse jogo numa outra data com novos árbitros, né?
E já emendando na questão dos melhores do mundo, nesse jogo, por exemplo, o Neymar matou a pau, né? Fez 3 gols. O primeiro gol, inclusive, foi uma pintura também. Como sempre, além dos 3 gols, ele deu várias assistências, saiu considerado o melhor do jogo. Isso é uma constância na vida do Neymar, sair sendo considerado o melhor do jogo nos jogos que ele disputa, né, na Europa. Só que, no entanto, como a gente está vendo aí, né, os organizadores da bola de ouro, aí, do craque da Europa, que só pode ser inclusive europeu, não pode estar jogando no Brasil, eles vêm boicotando drasticamente o Neymar, né? Você vê o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que está disputando a bola de ouro, o que o Cristiano Ronaldo fez nesse ano, né? Senão, se vale pelo que o jogador fez nos anos anteriores, poderia também pôr o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, Romário. O Ronaldo tá encerrando carreira no Juventus e além disso ele só está jogando porque é uma jogada de marketing. Nem jogar mais ele tá direito. O Messi nem se fala, né? O time do Messi que joga em função dele tá uma desgraça lá no Barcelona. Também não apareceu em nada, nenhum jogo, mas o Messi é mais do que 20% do que ele já pôde jogar na Europa no início da sua carreira, né? Também por que o Messi está, né? Aí o Lewandowski, você teve uma campanha enorme em favor dele, falando que ele era o artilheiro, fez 12 gols, acho que na Liga dos Campeões, não sei o quê, matador, apesar que eu não vi nenhum gol dele na Copa de 2018. E o Neymar também, o Neymar levou o PSG para a final, né, da Liga dos Campeões. Ele, os 2 jogos anteriores à final, incluiu no jogo, né, fez os gols, deu assistência. Quer dizer, no mínimo, só por esse detalhe, ter levado o PSG pela primeira vez, eu acho, inclusive, para a final da Liga dos Campeões, deveria ser indicado entre esses 3 aí, né? E você já viu o absurdo, né? E esse Lewandowski aí, ele é aquilo que a gente vê, ele deve estar fazendo 2, 3 gols ali naquele momento, mas não tem mais o que apresentar, né? Eu acho que é pura perseguição, estão tentando desvalorizar o que os olhos não vê, né? Que é a habilidade e a categoria do Neymar como sendo o melhor do mundo nesse momento. Edson, já que a gente está falando aqui de futebol, da qualidade do futebol brasileiro, eu queria que você comentasse a questão do Brasileirão, né? Nós temos aí uma situação interessante no Brasileirão, que é o seguinte. Bom, inclusive aqui o São Paulo está jogando com o Corinthians, ou melhor, o Corinthians. O São Paulo está visitando o Corinthians e está 1-0 aí para o Corinthians. Vai jogar 19 horas. Tá jogando já. Não. Já começou? Já começou, já tá 1-0 pro Corinthians, gol do Otero. Mas assim, o que eu queria falar aqui é o seguinte, a questão do Brasileirão, né? Que tá muito interessante essa questão de que o São Paulo lidera, né, o campeonato. Vai depender agora dessa rodada para saber quantos pontos de diferença vai se manter, né? Mas vai continuar líder mesmo perdendo o jogo. E o São Paulo ele é dirigido por um técnico brasileiro e também ele é a 7ª equipe mais cara do campeonato. Só a 7ª, ele não está entre nem os 3 primeiros times mais caros do campeonato brasileiro. Tem bastante jogador alguns jogadores revelados na base, né? E jogadores que foram contratados dentro do próprio país, etc. e tal, né? Que chama muita atenção para o problema da qualidade do futebol brasileiro, eu acho, né? Porque esse campeonato brasileiro aqui ele está inclusive muito disputado, jogos com bastante gols, etc. e tal, né? E eu acho que é uma coisa que a gente teria que destacar aqui, né? Porque a pressão, por exemplo, para os técnicos estrangeiros no campeonato foi bastante grande, mas pelo jeito a coisa está indo por água abaixo, né? Porque nós tivemos aí o desastre
O Flamengo contratou o Torrent foi um desastre pro time do Flamengo, né? Porque isso daí significou a instabilidade, eles não conseguiram até agora retomar, né? Vamos ver se consegue agora. Eles golearam o Santos hoje. Estavam ganhando do Santos de 4-1, né? Mas só esses pontos que eles perderam aí terminou o jogo 4-1 para o Flamengo contra o Santos. Só esses pontos que eles perderam nessa brincadeira de trazer um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar, e daí tem que trocar de técnico, colocar técnico novo, etc. e tal, né, já mostrou que a manobra do técnico estrangeiro, que maravilha, vamos renovar o futebol, na verdade, é pura propaganda para atacar o futebol brasileiro também, né? Porque o São Paulo apostou nisso daí desde o começo, né? Eles mantiveram o Diniz mesmo nos momentos de maior crise, né? E, bom, São Paulo está aí, né? A gente não sabe como o campeonato ainda tem chão pela frente, mas pinta como o favorito aí pro campeonato, né? Em primeiro lugar que eu acho que só o fato do São Paulo estar liderando, mesmo que perca hoje para o Corinthians, continua com 4 pontos de vantagem do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, mostra que esse negócio de você dispensar o técnico na primeira derrapada que o técnico tem é um negócio de idiota, né? De gente medíocre. Porque esse Fernando Diniz, o que ele já derrapou desde quando ele chegou no São Paulo, não tem tamanho, né? Ele não conseguiu classificar o time na Libertadores, na repescagem. Ele não conseguiu passar com o time para outra fase na Sul-Americana. O próprio Campeonato Paulista, né, que foi decidido pelo Palmeiras e pelo Corinthians, ele não conseguiu chegar, acho que nem nas quartas. Quer dizer, ele foi um técnico que, se tem um técnico que ficou à beira da corda bamba para ser derrubado, era o Fernando Diniz. E o fato do São Paulo ter segurado ele e bancado a diretoria de futebol, né, o Raí, etc., ter bancado, está mostrando o resultado, porque mesmo que você perca, você precisa de tempo para conhecer os jogadores, para encaixar jogador em determinada posição, achar novos jogadores. Você vê que ele revelou esse Brenner, né? O menino tem 20 anos, esse Brenner, ele é o cara que é titular hoje absoluto do time dele, junto com o Luciano. Ele trouxe o Luciano, estava jogando acho que no Inter. Então, quer dizer, no Inter ou no Grêmio, não sei. Então, quer dizer, ele deram tempo a ele, está mostrando o resultado. Acho que a primeira lição que fica, né, mesmo São Paulo não sendo campeão, mas provavelmente vai estar entre os 4, mostra que não pode dispensar o técnico na primeira derrapada. Tanto é que, se eu não me engano, ontem teve eleição em São Paulo e as duas chapas, né, que estavam disputando a eleição para a direção lá do São Paulo, confirmaram que quem ganhar, qualquer uma das duas que ganhar, eu não sei se já saiu o resultado, provavelmente já saiu, iriam manter o Fernando Diniz como sendo o técnico do São Paulo. Em relação a situação de crise, né, do futebol, Flamengo, Palmeiras, que investiram muito dinheiro, agora o Atlético Mineiro está investindo também, etc. São os times aí, acho que tem mais investimento, Grêmio e tal. Uma coisa que a gente está reparando no futebol é que está surgindo muito garoto bom de bola, né? Você vê no São Paulo, surgiu esse Brenner. No Grêmio tem um tal de PP. Acabou de sair o Everton Cebolinha. Já tem o PP que está despontando aí, moleque também de 18, 19 anos. Você tem no Palmeiras aquele Gabriel Menino e Gabriel Veron. Né? São dois moleques novos aí, 18 e 19 anos. Com a questão da
da pandemia que atingiu vários times por causa do coronavírus, os clubes precisaram colocar os jogadores de base para jogar jogos oficiais. Teve jogo aí que o Flamengo jogou com quase todo o jogador da base. O Santos, hoje, jogou contra o Flamengo com vários jogadores da base. Entrou um menino lá no jogo hoje, de 15 anos de idade. O Palmeiras tem jogado com jogadores da base. Eu acho que uma das coisas também que está aparecendo é que tem muito jogador. O Brasil não para de produzir jogador de qualidade. A gente perde até a conta por causa dessa história de que quando eles são vistos aí, jogam 2, 3 jogos e começa a despontar, já vem os europeus aqui para comprar a preço de banana e levar eles embora. Mas eu acho que uma das questões também que eu acho que o Campeonato Brasileiro está mostrando é a qualidade do futebol brasileiro de estar ali sempre esses jogadores medalhões, né? Até o Tite já levou acho que 2 ou 3 safras pro... Mas é isso, Henrique. E eu acho que o São Paulo tem tudo a ganhar o campeonato. Beleza. Edson, a gente está no final do programa aqui. Sim. Você falou alguma coisa? Não sei se ouviu até o final, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo tem mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil, que é mata-mata, né? Também é outro campeonato que o São Paulo está disputando com grandes chances. Bom, a gente está no finalzinho, eu queria que você comentasse o seguinte, Edson. Essa semana tivemos aí a morte do Paulo Rossi, nosso, digamos assim, que ele é lembrado, né, por ter tirado o título de 82, basicamente, né? E eu queria que você comentasse aí um pouco sobre, você que conhece, você que viu, né? Isso daí eu não vi. Eu não tive essa oportunidade. Tinha 11 anos, 12, não sei. Mas eu assisti esse jogo e esse jogo foi dramático na minha história de torcedor da seleção brasileira. Acontece o seguinte, eu vi muita propaganda da imprensa capitalista, né? Não tanto quanto fizeram com o Maradona, mas em torno do Paulo Rossi, né? Dizendo que o Júnior, né, que jogou contra o Paulo Rossi, terceiro gol do Paulo Rossi foi culpa inclusive do Júnior, porque ele deu condição para o Paulo Rossi fazer o gol. Se o Júnior tivesse guardando a posição corretamente, o Paulo Rossi estaria impedido naquele terceiro gol. E falando que ele era um cara educado, que era respeitador, tudo mais. E ninguém tocou no aspecto, que é um aspecto que o pessoal tenta esconder, né? De que a Itália, em 82, na Copa de 82, ela foi para a Copa debaixo de uma enorme denúncia de roubar a loteria, de roubo da loteria esportiva na Itália, envolvendo vários clubes italianos. E um dos caras que estava envolvido na venda de jogos, né, era o senhor Paulo Rossi. Paulo Rossi chegou na Itália, a imprensa dava várias notícias falando que ele era um dos caras envolvidos na manipulação de resultado esportiva da Itália. O pessoal esconde isso daí porque só tem putaria no Brasil, né? Na Europa são tudo gente digna, respeitosa, é como a gente fala aqui, né? O Neymar é filho da puta. Agora, o Paulo Rossi, que fazia parte de um esquema de ganhar dinheiro e entregar jogo para favorecer aí os bicheiros, sei lá, os bookmakers, né? Da Loteria Federal, da Loteria Esportiva na Itália, ninguém fala nada. E também vamos falar a verdade, viu? O Paulo Rossi foi exatamente o que o
O que deu o De Bruyne foi no Brasil, da Bélgica, né? O De Bruyne, o gol que o De Bruyne fez, o De Bruyne, né? Que eles gostam de chamar De Bruyne, né? Fez contra o Brasil, Bélgica e Brasil, é o caso do Paulo Rossi. O De Bruyne só fez aquele chute. E o Paulo Rossi dele, como jogador de futebol, ele só fez aqueles 3 gols contra o Brasil e nunca mais você viu o nome do Paulo Rossi em lugar nenhum. Aquele dia o cara, do jeito que caísse a bola, ele metia no ângulo. Mas era isso, não era um grande jogador, nada. Era um jogador de esquema da loteria esportiva da Itália. Bom, Edson, a gente está no finalzinho. O Paulo Rossi morreu na quarta-feira, né? Aos 64 anos. Bom, para a gente terminar aqui, só dar uma boa noite para os companheiros que estão aqui no chat. Vera Araújo, Juca Simonardi, Arthur Freitas. Só uma coisa. Desculpa aí, eu sei que você vai dar uma boa noite, mas só falar uma coisa. O Marco Carrasco foi o goleiro Dino Zoff. Esse daí jogou muita bola ali naquele jogo. Ele catou, sem brincadeira nenhuma, fez umas 6 defesas assim, indefensável. E olha que o Brasil ainda meteu 2 gols nele. Beleza. Bom, então aqui vai boa noite para o Vitor Adornel, corintiano, Arthur Freitas, Joxil, Tovares Carneiro, Luísa Copieters, acho que é assim que fala. Sou eu, Vera Araújo, Juca Simonardi, desta vez eu consigo. Muito boa noite. Juliano Lopes, que não está aqui com a gente, mas estará de volta na próxima. Fala pro Juliano que o Flamengo ganhou do Expressinho do Santos, tá? Não fica muito animado, assim. Não. Ele deve ter ouvido isso agora, deve ter ouvido. E Rude Pride também está aqui com a gente. É isso. Edson, a gente vai ficando por aqui. Quinta-feira a gente está de volta. Boa noite. Boa noite aí. Eu acho que valeria a pena falar um pouco desse caso aí da Loteria Federal Italiana, porque o pessoal tem a Itália como sendo um país moralista, né? Agora a extrema-direita está lá, controlando vários órgãos da justiça esportiva, justiça federal, etc. Acho que valeria a pena desencavar esse defunto aí que eles têm, viu? Porque só o Neymar é sonegador de impostos, né? Eu percebi nesse mundo, na história do mundo, né? Dos jogadores, é só o Neymar é sonegador de imposto e dos políticos, só o Lula é corrupto, né? Só o PT é corrupto. Bom, vamos lá, então é isso. Queria agradecer o pessoal. Fiquem agora com o TV Mulheres, que vai começar agora coladinho aqui na Zona do Agrião. Muito obrigado, muito boa noite para vocês. Acompanhem aí o final da rodada. Vamos ver como que a gente amanhece amanhã aí nas posições do Campeonato Brasileiro e dos outros campeonatos. E a gente vai ficando por aqui, mais um na Zona do Agrião. Quinta-feira a gente está de volta em mais esse programa. Muito boa noite para vocês e até mais.